Esta é a história do dia da Rádio Observador. Com a saída de Barnier, quem conseguirá unir a França? Voici le résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure 288. Pour l'adoption 331. Le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du gouvernement. O governo francês, liderado por Michel Barnier, foi derrubado esta quarta-feira por uma moção de censura que reuniu os votos a favor do bloco da esquerda da Nova Frente Popular e do partido de extrema-direita União Nacional. No meio de uma crise económica, a França acabou de mergulhar numa nova crise política. 3 meses depois de ter nomeado Barnier como primeiro-ministro, o presidente francês, Emmanuel Macron, terá de escolher um novo chefe de governo. O que é que se segue? Quem poderá unir o país? E a economia, como é que reagirá? Vou falar com Vítor Gabriel Oliveira, secretário-geral da SEDES Europa, a Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, que vive em Toulouse, França. Eu sou a Teresa Abcacis e esta é a história do dia de quinta-feira, 5 de dezembro. Vítor Gabriel Oliveira, bem-vindo. Obrigado, antes de mais, pelo convite da Rádio Observador para a história do dia. O Vítor esteve aqui, precisamente na história do dia, a seguir às eleições em França, em julho. Já na altura antecipou uma vida difícil para este novo governo francês. E agora estamos aqui outra vez. Sim, o Michel Barnier tinha uma tarefa muito difícil, portanto, o Michel Barnier tem muita experiência política, é um homem habituado a negociações, mas a outro tipo de negociações. As negociações que o Michel Barnier estava habituado eram umas negociações mais diplomáticas, foi emissário da União Europeia para o Brexit, mas as negociações que teve que fazer nestes últimos meses e semanas na Assembleia Nacional revelaram-se muito mais difíceis. É preciso mais jogo de cintura e estando, se me permite usar esta expressão, refém da extrema-direita por um lado e da coligação de esquerda por outro, tornou-se muito difícil conseguir acordos, nomeadamente, e isso foi aquilo que fez cair o governo francês, acordos para reforma da segurança social. O governo de Michel Barnier acabou de cair, com uma moção de censura apresentada pela esquerda e votada em conjunto com a extrema-direita. Michel Barnier acaba também de fazer história ao liderar o governo mais curto da história da Quinta República Francesa, que começou em 1958. Sim, por curioso que seja, é com o apoio da extrema-direita que cai o governo. Portanto, não é a extrema-direita que apresenta esta moção que faz cair o governo, isto por uma questão técnica, porque Marine Le Pen entregou a moção de censura cerca de uma hora depois da moção de censura do Nouvelle Front Populaire, portanto, que é essa moção que faz cair. Portanto, sendo votada a primeira moção, já não há necessidade da votação da segunda, e claro, Michel Barnier, pelas piores razões, fica ligado aqui ao governo mais curto da história da Quinta República Francesa. Michel Barnier é um político reputado em França. Para a sua carreira não merecia sair assim, mas infelizmente a composição parlamentar já ditava, e nós em julho já falávamos disto, já ditava que isto pudesse acontecer, porque é muito difícil ficar refém desta coligação de centro-esquerda. Eu referia só que também a coligação de centro-esquerda é ela própria uma coligação, ou seja, dentro da própria coligação é difícil em muitas matérias ter acordos estáveis para votações. É preciso haver negociação dentro desta própria coligação, portanto isto é uma negociação sobre uma negociação sobre uma negociação, portanto, ou seja, complexifica ainda mais. E do outro lado temos Marine Le Pen, que aproveitou o balão de oxigênio para conseguir que o governo caísse. Voilà la réalité. C'est pas par plaisir que j'ai présenté quasiment que des mesures difficiles dans ce budget. J'aurais préféré distribuer de l'argent, même si nous ne l'avons pas, pour faciliter les choses et les discussions. Cette réalité, elle reste là. Et écoutez-moi bien,
et elle ne disparaîtra pas par l'enchantement d'une motion de censure. Mesmo antes da votação destas moções de censura, Barnier fez um longo discurso onde apelou ao sentido de Estado dos deputados. Acusou-os de colocarem os seus próprios interesses à frente do país e avisou que os problemas económicos que a França enfrenta não vão ser resolvidos com a queda do governo. Como é que ouviu este discurso? Eu do discurso retive uma frase que Michel Barnier disse e que passo a citar, que é: não se pode sacrificar o futuro pelo presente. Aquilo que Michel Barnier chamou a atenção, e ele é um homem de centro-direita, bastante ligado a questões económicas, aquilo que ele quis referenciar foi que os problemas amanhã estarão em França. Amanhã, por curiosidade, está marcada uma greve geral em França, mas os problemas amanhã provavelmente serão ainda mais densos, ainda mais complexos. Michel Barnier falou e escalpelizou os números da dívida francesa, disse que a França está a passar por uma crise sem precedentes. Eu tive quase um déjà vu quando ouvi Michel Barnier falar sobre esta crise e o que a França poderá enfrentar em termos de números do déficit, quando em Portugal, nas últimas semanas do governo liderado por José Sócrates, ouvíamos falar que havia uma crise que não conseguíamos resolver, e neste momento Portugal, em França, é um país que é muitas vezes citado pelo bom trabalho que fez nas contas públicas, e os políticos franceses referem isso bastantes vezes em círculos mais privados. Portanto, aquilo que se passou em alguns países do sul da Europa, e nomeadamente Portugal, que levaram a um ajuste brutal das contas públicas, é percepcionado em França que neste momento possa vir a acontecer o mesmo. Depois da moção de censura, o primeiro-ministro deve apresentar a sua demissão ao presidente, Emmanuel Macron, que tem agora de apresentar um novo nome para formar governo. Fontes do Eliseu avançaram à Reuters que Macron quer resolver o impasse rapidamente para não deixar uma crise instalar-se. Mas há alguém que ainda pode unir este Parlamento fragmentado? Eu penso que alguém no centro-esquerda poderá, pelo menos, levar a que haja que o novo proposta de Emmanuel Macron passe, e que não haja esta instabilidade. Portanto, isso pode ser conseguido com alguém no centro-esquerda, mas Emmanuel Macron já mostrou, até pelo tempo que demorou a nomear Michel Barnier, e mesmo sabendo que as eleições foram ganhas por uma coligação de centro-esquerda, mesmo assim nomeou alguém para primeiro-ministro de centro-direita. Portanto, a decisão está completamente, como é óbvio, no regime presidencialista, nas mãos de Emmanuel Macron, mas resta saber qual é o perfil que ele pretende. Mas, como digo, aquilo que resolveria este impasse seria um perfil de centro-esquerda. Fala-se são apontadas 4 personalidades: Sébastien Lecornu, que é Ministro das Forças Armadas desde 2022, que é alguém que está localizado no centro; François Bayrou, portanto também localizado no centro, que é líder do partido Modem, que é Presidente da Câmara da cidade de Pau, no sul de França. François Bayrou, alguém com muita experiência também, é conselheiro de Emmanuel Macron desde a primeira mandato presidencial de Emmanuel Macron, alguém que provavelmente foi o mago, se me permite também usar esta expressão, da sua campanha na segunda volta das eleições presidenciais, quando Emmanuel Macron foi eleito pela primeira vez, sem ainda ter 40 anos, portanto foi também algo interessante nessa altura. Bernard Cazeneuve, portanto foi ex-primeiro-ministro de François Hollande em 2016 e 2017, que é alguém do centro-esquerda, e Bernard Cazeneuve provavelmente poderia ser a figura que conseguiria, apesar de também ter que ser aceito, como eu falava há pouco, estas negociações têm que ser feitas também dentro do centro-esquerda, portanto, ou seja, dentro da coligação da Nouvelle Front Populaire, portanto, da nova Frente Popular. Portanto, não basta ser aceito pelo PS, não basta ser aceito pelos Verdes, portanto, tem que ser aceito pela coligação. Portanto, e aí há uma dificuldade acrescida. E para terminar, Bruno Retailleau, portanto, que é Ministro do Interior
de Michel Barnier, que era ministro do interior de Michel Barnier, o governo caiu há poucos minutos, e que é dos republicanos, que é de centro-direita, mas que tem criticado muito ferozmente a extrema-direita, e deixava-lhe aqui a expressão que circulou hoje nos mídias franceses e que Rattalieu disse muita vez, que é a melanchonização do Rassemblement Nacional. Portanto, com esta expressão, distancia-se muito da extrema-direita e distancia-se também muito da extrema-esquerda. Portanto, poderá ser também alguém que consiga unir, mas com muito menos hipóteses que Bernard Cazeneuve. Já voltamos à conversa com Vítor Gabriel Oliveira, secretário-geral da SEDES Europa. Na segunda parte, olhamos para o clima económico em França e para a forma como ele pode contagiar o resto da Europa. Saguei. Tirei a faca. Fui, empunhei e mesmo no momento em que... Esta é a história do padre obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que tentou matar o Papa em Fátima. E do misterioso segredo fechado num cofre que os unia. Assume-se como um protegido pela Virgem de Fátima. Matar o Papa é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Pedro Lajinha, com banda sonora original de Rodrigo Leão e participação especial de Adriano Luz na voz de Juan Fernández Cron. Estamos de regresso à conversa com Vítor Gabriel Oliveira, secretário-geral da SEDES Europa, a Associação para o Desenvolvimento Económico e Social. Um dos momentos críticos que nos trouxe a esta crise política foi a mudança da Lei de Financiamento da Segurança Social. O primeiro-ministro francês recorreu a um artigo da Constituição para ultrapassar a necessidade de aprovação do documento no Parlamento. Foi um erro? Michel Barnier tentou, por tudo, nas últimas semanas, negociar e ceder. Ele hoje mesmo, durante o seu discurso que antecipava o seu discurso de despedida, que antecipava a queda do governo, dizia que o primeiro documento que tinham apresentado não era perfeito e que corrigiram algumas matérias, que foram cedendo, mas provavelmente, isto é uma suposição, provavelmente Marine Le Pen fez isto também, ou seja, estas negociações, provavelmente para desgastar ao máximo esta exposição pública de Michel Barnier e para também lhe dar um balão de oxigênio e para também sair vitoriosa, nem que seja na bolha mediática desta queda deste governo. Portanto, Michel Barnier chegou a um momento em que já não podia ceder mais e teve que invocar o artigo 49.3 para a aprovação das reformas, esperando ele que o centro-esquerda e a Nouvelle Front Populaire não fizesse aquilo que fez, que foi colocar uma moção de censura que fez com que o seu governo caísse. Portanto, e era isso que foi essa a estratégia de Michel Barnier que saiu gorada. Aliás, até mesmo neste último discurso, ele continuou a dizer que estava disponível para continuar as negociações e chegar a um acordo com a oposição para ver se conseguiam evitar a queda do governo. Sim, mas nestas últimas 48 horas, e utilizando aqui um eufemismo cinematográfico, foi quase o Titanic a afundar e a orquestra a continuar a tocar. Portanto, já não havia muito a fazer. Portanto, tanto à esquerda como a extrema-direita, tanto o centro-esquerda como a extrema-direita já tinham os seus votos completamente definidos. Aliás, o centro-esquerda dizia que não votava uma moção de censura da extrema-direita por uma questão de princípio, mas a extrema-direita sempre disse que qualquer que fosse a moção de censura que a votaria. Portanto, isso era mais que óbvio que se houvesse uma moção de censura à esquerda ou na extrema-esquerda do panorama político, que o governo cairia. Portanto, isso era mais que óbvio que isso iria acontecer. Michel Barnier tentou tudo, mas era quase impossível que isso acontecesse.
O orçamento que Michel Barnier acabou por apresentar é um orçamento visto como um orçamento de austeridade, com subidas de impostos e cortes na despesa pública. Isto porque a França precisa mesmo de descer o déficit. O clima económico em França não é nada favorável e esta crise política pode ajudar a agravar. Sim, esta crise política não vem ajudar, mas a realidade é que a França já está a atravessar uma crise brutal em termos económicos, em diversas áreas, na área da construção, na área da indústria, em diversas áreas que fazem com que a economia francesa seja uma das economias que são o motor da União Europeia, à par da Alemanha, claro, Michel Barnier aquilo que disse é que tinham que ser feitos ajustamentos para que a França pudesse continuar a cumprir as suas obrigações. Aliás, eu destaco uma frase de Michel Barnier em que ele se vira para Marine Le Pen e diz que isto não é uma questão É uma questão de política, soberania. de taticismo, mas é uma questão Uhum. de soberania. E Marine Le Pen fica a olhar para Michel Barnier, apática, portanto, mas não lhe disse muito claro, votou a moção na mesma, mas esse foi um momento também do discurso de Michel Barnier que podemos gravar na memória, em que os problemas não se foram embora e a crise política agrava em termos, para percebermos, em termos de dívida, a dívida da francesa tem vindo a aumentar e subiu também, os bonds subiram nos últimos dias, portanto não se espera um clima fácil para 2025. Referiu que a França é uma das principais economias da zona euro. Esta crise pode ter repercussões no resto da Europa? Claro que sim, já está a ter repercussões no resto da Europa. Eu posso lhe dar alguns exemplos de várias indústrias, mas no caso da indústria automóvel, neste caso, e complemento com este caso, na Alemanha, a Volkswagen, que representa 7,2% do PIB alemão, vai fechar 3 fábricas. Claro que grande parte das empresas que fornecem o setor automóvel estão localizadas em outros países, estão localizadas em Itália, em Espanha, em Portugal, mas também no setor aeronáutico. O setor aeronáutico é uma questão um bocadinho diferente, porque o facto de não haver matéria-prima faz com que haja atrasos nas entregas e os fluxos financeiros das empresas, nomeadamente da Airbus, por exemplo, faz com que haja atrasos e os fluxos financeiros não têm a entrada que teriam. Isso leva a que muitas empresas em Portugal que trabalham em subcontratação, por exemplo, estejam mais expostas. Isto numa questão mais técnica, eu queria deixar esta nota, numa questão mais técnica, mas esta cadeia que a União Europeia foi criando, esta cadeia comercial que a União Europeia foi criando também dentro da zona euro, é uma cadeia que está muito exposta e muito ligada. Portanto, havendo uma crise em França e havendo uma crise na Alemanha, é certo, isso é tácito, que o resto da zona euro irá sofrer gravemente com esta crise no centro da União Europeia. Uma última pergunta, só mesmo para terminar. O Vítor vive em Toulouse, mesmo no centro deste furacão. O que é que gostava de ver nestes próximos tempos para ajudar a resolver esta crise? Eu dividi essa resposta em dois pontos. Gostava de ver, em primeiro lugar, uma solução para a Ucrânia. Acho que aquilo que estamos a passar neste momento, em termos de crise económica, deve-se muito à guerra na Ucrânia. Em várias questões, nomeadamente no aumento das commodities, no preço da energia que a Alemanha está a pagar neste momento, na questão da inflação, que leva a que o setor da construção tenha abrandado brutalmente em França. Portanto, resolver o problema da Ucrânia seria basilar para o futuro da União Europeia, porque temos uma guerra à porta. Esperemos que dia 20 de janeiro, quando Donald Trump tomar posse, já tínhamos uma visão daquilo que pode acontecer na Ucrânia. E o segundo era, depois desse problema estar resolvido, que a Comissão Europeia apresentasse um plano firme
neste momento tem um colégio de comissários recém-eleito e apresentasse um plano firme de relançamento da economia da zona euro, já com a questão estabilizada em termos de defesa, mas que neste momento falarmos e prepararmos em questões de defesa ou noutras questões fragilizar a economia, porque qualquer economia que esteja à beira de uma guerra ou próximo de uma guerra está mais fragilizada do que se não estiver. Portanto, era isso que eu gostava de ver, era que a Comissão Europeia apresentasse um plano fortíssimo para o crescimento destes países e para a reformulação. Também deixar-lhe esta última nota. A União Europeia tem estado muitas vezes na vanguarda legislativa de muita matéria e que retira à União Europeia competitividade, aumenta a sustentabilidade dos processos, aumenta a forma como devemos ver o que é a sociedade, a indústria, a sustentabilidade no futuro, mas na realidade o mundo está cada vez mais globalizado, as economias estão cada vez mais interligadas e neste momento a União Europeia está a concorrer contra países ou contra conjuntos de países, como são os BRICS, por exemplo, países como são a China, que têm completamente uma posição antagónica nas suas produções e nas suas cadeias produtivas, nos direitos dos trabalhadores. Dou-lhe um exemplo e para terminar, nas últimas semanas temos passado por muitos protestos em França na área da agricultura, muitos agricultores em muitos protestos por causa da assinatura do acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Esse acordo irá permitir, por um lado, uma grande abertura ao mercado da América do Sul, mas por outro lado, e aquilo que se queixam os agricultores franceses, é que a maneira como é produzido aquilo que entrará em França a partir desse momento é completamente dispar das regras que existem em França, e isso irá quebrar completamente o mercado o mercado francês em várias áreas da agricultura. Só para lhe dar um exemplo de como a Europa também precisa de pensar como é que quer ser competitiva e como é que quer ganhar na economia e no crescimento neste mundo globalizado. Este é o maior desafio na Europa neste próximo ciclo europeu. Obrigada, Vítor Gabriel Oliveira. Obrigado. Vítor Gabriel Oliveira é o secretário-geral da SEDES Europa. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Bernardo Almeida. A música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Teresa Abcacis. Até amanhã. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.